Uma frente fria com direito a chuvinha fina o dia todo derrubou a temperatura em São Paulo hoje. Uma diferença enorme em relação a domingo, dia mais quente de julho. Blusa, touca, cachecol. Com a chegada de uma frente fria nesta terça-feira, os paulistas precisaram tirar as roupas de frio do armário. Eu vi pela internet, né, que ia esfriar, ia mudar o tempo, aí eu já saí preparado já. Guarda-sol, blusa e aqui na roupa. Na bolsa também, roupa de frio. Para não sentir frio, tem gente que até exagera na hora de sair de casa. Eu tenho mais uma blusa aqui reserva de frio, manga longa. Tô com meu cachecol, uma manga longa e essa aqui de frio e mais uma no trabalho. Com uma blusa de lã, tô com cachecol, tô com outra blusa, tô com 2 meias, eu tô morrendo de frio. O inverno começou em junho, mas o frio típico dessa época não tem dado muito as caras neste ano. No último domingo, por exemplo, os termômetros na capital paulista registraram máxima de 28,5 graus Celsius, maior temperatura de julho neste ano. A gente tinha uma condição de um bloqueio atmosférico, né? Ele impedia que as frentes frias chegassem aqui à capital paulista, né, com força para mudar o tempo. Essas massas de ar frio, elas vêm, né, da Antártida, do extremo sul aí do continente, né? E elas, quando elas se chocam com essa outra massa mais quente que tem por aqui, a gente chama de frente fria. A passagem dessa frente fria também rompeu com o bloqueio atmosférico, o que trouxe chuva para algumas regiões. A capital paulista, por exemplo, não tinha uma chuva significativa há 3 semanas, além de ter sido a capital com menor umidade relativa do ar no país na última terça-feira. Causa chuvas, principalmente a gente vai ver no litoral, na faixa litorânea, não causou aquela chuva toda para o interior do país, né, do estado de São Paulo e do país. Então ela não mudou o tempo de uma vez ainda, né? Quem sabe as próximas, né, venham com uma massa de ar frio mais intensa que consiga causar uma mudança maior. Ao que tudo indica, esse frio não deve durar muito e ao longo da semana as temperaturas devem subir novamente. Os amantes do calor não veem a hora. Tirou os casacos de dentro do armário para hoje? Tirei e não vejo a hora de colocar de volta. E o sofrimento de quem vive nas ruas aumenta com o frio. Nesta época, o trabalho de voluntários é fundamental. No fim de tarde, o grupo prepara os sanduíches e kits de higiene pessoal. Já no início da noite, os voluntários caminham até os locais onde as doações serão entregues. Na cidade mais rica do país, a sede da prefeitura é ponto de encontro para quem sofre com a fome. Eu moro lá no Palheiro. Tá. Mas eu venho para cá para buscar meu alimento, minha comida para a gente conseguir alimentar. Invisível aos olhos da sociedade, Clarice não quer mostrar o rosto porque tem vergonha dos filhos. A rua foi a saída para os conflitos familiares. O que a senhora sente falta do tempo que a senhora tinha uma casa? Amigo de tudo. É meus pais, minha mãe, meus irmãos unidos, hoje não tem mais ninguém. Os pets também recebem a atenção dos voluntários. Nós levamos atendimento e suporte para os animais de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Então nós levamos desde um atendimento mais humanizado, atendimento veterinário para esses animaizinhos, desde todo o suporte, entregando ração, entregando uma cama, um cobertor, uma roupinha, tudo que a gente puder fazer para essa pessoa que tem esse animalzinho não tenha que se preocupar com esse tipo de coisa, porque a gente sabe que eles já se preocupam com muita coisa. São vários grupos que atuam em todas as regiões de São Paulo. Um trabalho de formiguinha. Esses voluntários atuam em Itaquera, na zona leste da cidade. Hoje eu trouxe café, pão com mortadela e bolachas. Ao receber o kit, este homem não consegue conter as lágrimas. Você veio da onde? Eu moro aqui mesmo, cidade Tiradentes de São Paulo. Fora de casa desde quando? Tenho 6 meses por aí. A ONG Bem da Madrugada existe há 24 anos, tem 19 projetos no Brasil, já atuou até na Argentina. O 20º projeto vem aí e é voltado para a educação. Foram se passando os anos e continuou essa entrega dos kits e acabou se expandindo, né? Então foram surgindo outras necessidades, foram identificadas outras demandas ainda das ruas. E aí com isso surgiram os projetos co-irmãos do Bem da Madrugada, né? Como os psicólogos, os veterinários, os médicos. Trabalho na área social, então eu não seria a profissional que eu sou hoje se eu não tivesse entrado na ONG há 4 anos atrás. Então, mudou completamente a minha visão de mundo, de pessoas, de tudo. Através do trabalho voluntário eu encontrei uma outra forma também de ajudar as pessoas. A gente consegue mudar o mundo de muitas pessoas através do nosso trabalho.
né? Devemos muito a essas pessoas. Bom, hora de saber como fica o tempo amanhã em todo o país com Igor Silveira. Igor, essa frente fria chegou com força em São Paulo, mas também tem vida curta, né? Parece que veio para ficar um dia só. Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, essa frente fria, ela já se afasta, está em alto mar. Amanhã o sol até aparece no sul do país e as temperaturas começam a subir aos poucos. Também não tem previsão de chuva nem no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o dia começa nublado, ainda escapa uma garoa fina. À tarde, o sol aparece entre as nuvens e os termômetros passam para 22 graus amanhã, 25 graus na quinta-feira e 27 graus na sexta-feira. Vai mudar bastante. No Rio de Janeiro, tem risco de ressaca ainda em alto mar. O sol aparece e as máximas podem chegar aos 26 graus amanhã. Belo Horizonte não tem previsão de chuva e os termômetros também registram 26 graus. E Vitória, no Espírito Santo, pode chover em pontos isolados e as máximas não passam dos 25 graus. No interior nordestino, o sol continua, o tempo fica quente e seco, como a gente observa aqui do mapa. Mas tem previsão de chuva no litoral, principalmente da Bahia, onde a chuva é mais forte e volumosa. A mesma coisa acontece na região norte, onde tem previsão de chuva forte e volumosa no norte do Amazonas e também em Roraima. Quanto às temperaturas, as máximas podem chegar na casa dos 36 graus em Cuiabá amanhã, sem previsão de chuva. Salvador pode marcar 29 graus e no sul do país as máximas podem chegar nos 21 graus amanhã em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O Brasil registra todos os dias cerca de 160 milhões de transações via Pix. E o que pouca gente sabe é que existe um sistema de proteção caso seja feita uma transferência por engano. Órgãos de defesa do consumidor alertam que criminosos estão se aproveitando dessa desinformação para aplicar golpes. Esse jornalista que preferiu não se identificar recebeu um Pix de R$ 850 feito por engano em sua conta. Após receber o contato da pessoa que fez a transferência, não pensou duas vezes, devolveu o dinheiro na mesma hora. Mas se assustou ao perceber que pouco depois, o banco descontou o mesmo valor da conta dele, que acabou ficando no prejuízo. Me ligaram, né, falando que tinha feito um Pix errado, precisava devolver o dinheiro e assim... O dinheiro não era meu, obviamente, então eu acabei devolvendo o dinheiro, assim, transferindo para um Pix que ele tinha me mandado. E aí acabou que depois de um tempo, uma hora depois, assim, foi lá no banco e tinha o mesmo valor descontado da minha conta. Para tentar recuperar os R$ 850 descontados indevidamente, a vítima fez um boletim de ocorrência e procurou o PROCON. O dinheiro não é meu, age de boa vontade, boa fé. A sua boa ação acaba virando contra você mesmo. Toda a transferência feita via Pix é protegida por um mecanismo especial de devolução chamado MED, justamente para facilitar o estorno em caso de fraude ou erro. Quem caiu em um golpe ou fez um Pix por engano pode pedir o valor de volta junto ao banco em até 80 dias. Mas o PROCON alerta: estelionatários estão se aproveitando desse mecanismo de devolução para aplicar o golpe do Pix errado. A maioria dos golpes tem como a seguinte situação: quem você vai pagar, o Pix é o nome de uma loja, quando você vai fazer o pagamento, está em nome de uma pessoa física. As pessoas não percebem quem de fato é o destinatário desse pagamento. Ao receber um Pix por engano, a pessoa deve utilizar a função devolver no próprio aplicativo do banco, orienta o PROCON. Usando essa ferramenta, o valor é estornado para a conta original, impedindo qualquer tentativa de fraude. O consumidor que estiver diante dessa situação tem como cautela saber primeiro quem enviou, a conta dessa pessoa, a chave Pix dessa pessoa, não fazer devolução de Pix em momento nenhum sem consultar o seu gerente primeiro. Uma ferramenta, inclusive, que estava precisando, né? Porque a quantidade de golpe que a gente tem recebido atualmente é muito grande. Há pouco tempo aconteceu comigo, já vou acionar então esse novo método, né? Mecanismo, né? Porque eu quero meu dinheiro de volta. 43 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil do Paraná contra uma quadrilha especializada em golpes de falsos empréstimos. A ação aconteceu simultaneamente no Paraná, Bahia, Piauí e Mato Grosso. Além das prisões, os agentes cumpriram 36 mandados de busca e apreensão.
De acordo com as investigações, a quadrilha criava anúncios fraudulentos, oferecendo empréstimos com taxas de juros bem abaixo das praticadas pelo mercado. Os criminosos aplicavam o golpe do falso empréstimo, ou seja, pagavam publicidade para que os seus links ficassem acima dos outros links quando as pessoas procuravam empréstimos bancários. De acordo com a investigação, a organização criminosa causou prejuízo de mais de 3 milhões de reais em menos de um ano. Você lembra daquela imagem que viralizou em que um homem aparece sendo arrastado por um carro após uma suposta tentativa de assalto no Rio de Janeiro? Pois é, a polícia está investigando o caso. O homem, que diz ter sido vítima da tentativa de roubo, vai responder por falsa comunicação de crime. A imagem circulou pelas redes sociais. O vídeo mostra um carro em alta velocidade arrastando um homem que se segura na janela e no retrovisor do veículo. Vai levar os polícia! Vai levar os polícia! A informação era de que se tratava de um criminoso que tentou roubar o celular do motorista. Na época, a polícia militar afirmava que a suposta vítima de assalto não entrou em contato com a corporação. Mas depois de dar entrevista sobre o caso, a polícia intimou Rafael Queiroz, que diz ter mentido. Ele contou no depoimento que inventou a história para ter engajamento nas redes sociais. Com isso, Rafael vai responder por falsa comunicação de crime. Em seu perfil na internet, ele disse que o que fez foi apenas uma brincadeira. Não sou eu, não é meu carro. Eu apenas entrei na brincadeira, amigos, seguidores ficaram me marcando, achando que era eu. E eu entrei naquela brincadeira porque eu não sabia que ia ser do Instagram. A polícia tenta identificar o verdadeiro motorista e assim esclarecer o caso. A imprudência de 2 adolescentes em uma moto causou a morte de um motociclista de 31 anos na zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu enquanto o adolescente de 17 anos, sem capacete, dirigia em alta velocidade e fazendo manobras proibidas com um outro garoto de 14 anos na garupa. Os próprios infratores gravaram toda a ação imprudente. Ao acelerar, o menor de idade colidiu contra a moto de outro motociclista que vinha no sentido contrário na contramão. Ele não resistiu e morreu. Os 2 adolescentes ficaram feridos. O menor que pilotava está na UTI em estado grave. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o adolescente será encaminhado à Vara da Infância e Juventude após alta hospitalar. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O corpo do motociclista Pedro Caíque Figueiredo, de 21 anos, foi enterrado hoje na zona sul de São Paulo. Ele morreu após ser atropelado por um motorista que dirigia um Porsche após uma discussão no trânsito. A despedida a Pedro Caíque começou na parte da manhã. A esposa passou o tempo todo ao lado do caixão. O pai, Alex, recebeu a solidariedade de parentes e amigos que foram prestar as últimas homenagens ao jovem. No começo da tarde, chegou a informação de que a prisão em flagrante do motorista do Porsche foi convertida em preventiva. Mas isso não amenizou a dor da perda do filho. Está sendo provado que ele estava errado, né? A atitude que ele teve, ele nem teve a decência sequer de poder fazer tentar prestar um atendimento. Tudo bem, mesmo que ele no emocional não tivesse nas condições, mas ele tratou meu filho como se não fosse nada. E hoje nós estamos aqui, ó, como vocês podem ver. Felizmente meu filho vai ser sepultado enquanto ele está lá. Mesmo ele preso, meu filho não vai voltar. Agora as atenções se voltam para a investigação. Após a grande repercussão do caso, um homem veio até aqui à delegacia onde o caso é investigado para dizer que ele e seus familiares estão sendo ameaçados pelo empresário que provocou o acidente e seus parentes. Essa pessoa que fez a denúncia é um ex-sócio de Igor Ferreira. Como prova, ele apresentou um vídeo gravado na noite do sábado retrasado. A gravação mostra o Porsche amarelo impedindo a passagem do carro dirigido pelo denunciante. Foram alguns minutos de tensão até que a vítima conseguiu se livrar entrando em uma outra rua. A polícia também vai investigar esse caso. Pedro Caíque, de 21 anos, morreu na madrugada de ontem após ser atropelado por Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, em uma avenida na zona sul de São Paulo. Igor dirigia um Porsche e, segundo ele, atropelou o jovem porque ele teria quebrado o retrovisor do carro de luxo após uma discussão no trânsito.
Igor Ferreira seguiu o motociclista e o atropelou. A moto foi lançada contra um poste e uma árvore. Pedro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ao menos 3 pessoas morreram após um barco pegar fogo na cidade de Huarini, no interior do Amazonas. As vítimas são 2 mulheres e uma criança de 1 ano. Elas foram socorridas, mas morreram no hospital. Outras 165 pessoas foram resgatadas. 16 estão internadas, mas não correm risco de morrer. É o segundo acidente envolvendo um incêndio em um barco no estado do Amazonas em 3 dias. No sábado, 4 pessoas morreram após uma embarcação pegar fogo no Rio Negro, em Manaus. 2 aviões com passageiros bateram durante o taxiamento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O acidente envolveu aeronaves das companhias aéreas Gol e Latam. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, ocorreu uma falha no sistema de pushback responsável por rebocar os aviões. Após a colisão, os voos foram cancelados e os passageiros acomodados em outras aeronaves. Em nota, a Latam e a Gol informaram que prestaram toda a assistência necessária aos passageiros. Ninguém se feriu. Um casal de turistas foi baleado durante uma tentativa de assalto numa pousada na praia de Cumbuco, na região metropolitana de Fortaleza. A mulher morreu no local. Câmeras de segurança registraram um momento em que as vítimas, um homem inglês de 38 anos e uma mulher do Macapá de 46, são abordados por um dos criminosos. Eles entram em luta corporal com o assaltante. Segundo a polícia, o casal foi atingido por vários disparos. A mulher morreu no local. O turista inglês está internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Segundo as investigações, os turistas estavam carregando R$30 mil em espécie. Durante a ação, o dinheiro não foi levado. Até agora, ninguém foi preso. O governo federal deve investir 23 bilhões de reais no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A proposta foi entregue ao presidente Lula em Brasília durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A conferência é considerada o principal evento sobre o tema do país. O valor de 23 bilhões de reais deve ser investido até 2028 para a elaboração da inteligência artificial do Brasil. Os estudos vão ser divididos em 5 eixos: infraestrutura e desenvolvimento, difusão, formação e capacitação, melhoria dos serviços públicos, inovação empresarial e apoio ao processo regulatório. O projeto é fruto de um pedido do presidente Lula e foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Em junho, Lula chegou a comentar que o Brasil deveria ter a iniciativa de criar a própria tecnologia de inteligência artificial. Com o programa, o presidente espera que ele seja usado para aumentar a geração de empregos no país. Eu fico muito assustado, meus companheiros e companheiras cientistas, quando eu vejo matéria nos jornais dizendo a inteligência artificial pode causar 16 milhões de desempregados. Ela pode... Para isso eu não quero. E eu fico pensando, se essa coisa é tão boa, por que é artificial? Por que é artificial se ela pode ser manipulada pela inteligência humana? No fundo, é a inteligência humana que pode aperfeiçoá-la. Durante o lançamento, Lula criticou a forma como as grandes empresas de tecnologia usam os dados dos usuários. Para ele, as informações são aproveitadas e geram lucro indevidamente. A gente tem capacidade de fazer a coletânea de todos os dados e nós temos as Big Techs que faz isso sem pedir licença, sem pagar imposto. E ainda cobra dinheiro e fica rica por conta de divulgar coisas que não deveriam ser divulgadas. O conselho que elaborou o plano reúne cientistas de todo o país e está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A chefe da pasta, a ministra Luciana Santos, disse que a inteligência artificial vai auxiliar no crescimento da ciência no país. É que a gente não vai depender da capacidade de armazenamento que hoje é muito depositada nas grandes empresas internacionais. Pelo 6º mês seguido, o Brasil teve mais registros de contratações do que demissões. É o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Mais de 200 mil novas vagas foram abertas em junho. O setor de serviços foi o que mais contratou.
Esta empresa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, abriu quase 100 vagas em junho. Está sendo um ano bem interessante, assim, muitas contratações em vários setores do grupo que a gente atua. Especificamente de junho para cá foram 88 contratações, que eram muito datas sazonais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, mas a gente percebeu um pouco antes do Dia das Mães que isso estava vendo uma tendência maior mesmo, da expectativa aumentar por conta do e-commerce. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 200 mil novos empregos com carteira assinada foram abertos em junho deste ano no Brasil. Cerca de 46 mil a mais do que junho do ano passado. No acumulado do ano, o resultado também é positivo, com 1.300.000 novos postos de trabalho criados. Éder Dantas faz parte desta estatística. Em abril, ele conseguiu se recolocar no mercado de trabalho depois de 4 meses. Quando descobri sobre a oportunidade, fiquei bastante ansioso também para entrar novamente no trabalho. Ainda mais por ser uma área nova em logística, a renda é muito bom. Quando mensalmente, é muito bom e é tipo uma abertura para, investimentos talvez, novos ares. O setor de serviços foi o que mais contratou, seguido do comércio, indústria, agropecuária e construção. São Paulo foi o estado que apresentou maior aumento na criação de empregos com carteira assinada, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apenas Rio Grande do Sul apresentou queda na criação de emprego, devido ao estado de calamidade pública. Mesmo juros tendo parado de cair, mesmo a economia crescendo menos esse ano, o mercado de trabalho continua gerando mais empregos, formais inclusive. Então, parte disso se deve a essa recuperação muito boa da economia brasileira, pós-pandemia, e parte também uma questão mais estrutural. Então, a nossa expectativa é que, em especial, a partir dos projetos virando obra, especialmente na área da construção civil, comece a recuperar, a gente entra o ano que vem de forma positiva. Pesquisa Quest divulgada hoje aponta empate técnico entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e José Luiz da Atena na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem 20%, seguido de Guilherme Boulos, do PSOL, e José Luiz da Atena, do PSDB. Os dois têm 19% das intenções de voto. Os candidatos estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Em seguida, aparece Pablo Marçal, do PRTB, que tem 12% das intenções de voto. A deputada Tabata Amaral, do PSB, ficou com 5% do eleitorado. Marina Helena, do Novo, e o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, foram a escolha de 3% dos entrevistados. Altino, do PSTU, e Ricardo Senesi, do Unidade Popular, aparecem com 1%. Fernando Fantauzzi, do Democracia Cristã, e João Pimenta, do PCO, tiveram menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não pretendem votar somaram 9%, e 8% não souberam responder. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de votos em um possível segundo turno entre o atual prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Neste cenário, Nunes venceria com 45% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos ficaria com 32%. Aqueles que votariam em branco, nulo ou que declararam que não pretendem votar somaram 17%. Indecisos totalizaram 6%. O Instituto não divulgou cenários de segundo turno com José Luiz da Atena. A pesquisa Quest foi contratada pela Genial Investimentos e ouviu 1.002 pessoas entre os dias 25 e 28 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O prefeito Fabiano Feltrin, do PL de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, vai ser investigado por incitação ao crime. Feltrin diz que uma homenagem a Alexandre de Moraes seria colocar a cabeça do ministro do Supremo Tribunal Federal em uma guilhotina. A declaração foi em uma transmissão na internet durante uma visita do ex-presidente Jair Bolsonaro ao município gaúcho na última semana. A homenagem para ele eu vou mostrar qual é que é, Vitorino. É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem para ele, ó. Em nota, o prefeito nega a acusação e pede desculpas pelo que chamou de brincadeira equivocada contra o ministro. A Polícia Federal terá 60 dias para concluir as investigações.
A Procuradoria-Geral da República recomendou manter a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson. O político foi preso em outubro de 2022, depois de atacar com granadas e tiros de fuzil policiais federais que foram à casa dele cumprir um mandado. A defesa do ex-deputado alega que ele tem problemas de saúde que impedem a manutenção da prisão. No parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a PGR sugere que Jefferson seja submetido a uma junta médica oficial que possa avaliar a saúde do ex-parlamentar. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem todos os detalhes dessa decisão. Oi, Tony, boa noite. Por quais crimes o governador foi indiciado? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O Cláudio Castro vai responder por corrupção passiva e peculato, que é o desvio de verbas públicas. Ele era investigado desde o ano passado com autorização do STJ. O governador do Rio foi citado na delação premiada do Marcos Vinícius de Azevedo, um dos investigados na Operação Catarata, que apura fraudes em programas assistenciais. De acordo com as investigações, Castro teria recebido R$400 mil em propinas entre 2017 e 2019, quando era vereador do Rio e vice-governador. No ano passado, o irmão de criação de Castro, o Vinícius Sarciá Rocha, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na Operação Sétimo Mandamento, que é um desdobramento da Operação Catarata. Em nota, a defesa de Cláudio Castro informou que vai pedir a nulidade do relatório da PF e manifestou estranhamento, já que durante todos esses anos o governador não foi chamado para prestar esclarecimentos. Também destacou que Cláudio Castro está seguro, confia na justiça e que as informações que sustentam a investigação se resumem em uma delação criminosa de um réu confesso. Augusto, Amanda. Obrigado, Tony. Já voltamos com o Rede TV News. A Justiça do Distrito Federal condenou o hacker Walter Delgatti Neto a 10 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante depoimento na CPMI mista dos atos golpistas, Delgatti acusou o ex-presidente de grampear ilegalmente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão judicial considerou que o hacker não apresentou provas. Delgatti está preso preventivamente desde o ano passado, acusado de invadir o banco de dados do Conselho Nacional de Justiça e inserir dados falsos. Um estudo realizado por especialistas da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, elencou os aparelhos de ginástica mais contaminados por germes nas academias brasileiras. A pesquisa identificou sujeira visível em cerca de 30% das academias particulares e em quase 96% das academias públicas analisadas. O Brasil é um dos países com a maior concentração de academias do planeta. E a meta de se manter saudável com atividades físicas normalmente exige muito suor. Mas será que a preocupação com a higiene também está em dia? Todos os dias, qualquer aparelho que eu vou usar, eu uso o álcool e o paninho. Higienização das mãos após o término do treino, sim, mas quando a gente está na correria do treino, cronometrado e tal, aí não. Mas imagino que seria o ideal, né? Algumas vezes sim. Quando eu vejo alguém muito suado, aí eu preciso usar o aparelho, eu vou lá e higienizo. Caso contrário, não. Não. O estudo, que foi realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, buscou alertar a população sobre a limpeza e a desinfecção, com foco na segurança desses ambientes de uso coletivo. A pesquisa foi realizada em academias públicas e particulares, como esta aqui em que nós estamos. O estudo avaliou 120 equipamentos que foram divididos em inspeções visuais, testes de proteínas para detectar resíduos de sujeiras e também exames de fluorescência. Os aparelhos mais contaminados foram as barras que auxiliam nos exercícios de agachamento, os halteres usados para membros superiores e esta máquina para a musculação das pernas. Em todas elas, há o contato do corpo ou das mãos com os equipamentos. Apenas nas inspeções visuais, a presença de sujeiras foi verificada em cerca de 96% das academias públicas e 33% nas academias privadas.
podemos transmitir doenças como conjuntivite, gripe, Covid-19, diarreia, sarna. Por mais que o risco seja menor, existe a possibilidade quando há presença de sujidade visível nessas superfícies, ou não visível, né? Segundo o gerente desta academia, o estabelecimento tem feito a sua parte. Nós temos alguns protocolos de limpeza que são usados produtos específicos. A gente não pode estar utilizando qualquer tipo de produto, nem produtos para diluir em água, como são feitos em alguns lugares por aí. Tem toda uma exigência, então sim, teve esse aumento, mas a gente entende que é para o bem-estar do nosso aluno, para ele se sentir confortável aqui dentro, é o que a gente tenta entregar todo dia. Que seja um lugar seguro, um ambiente agradável para se estar. Agora, direto do Espaço da Sorte, vamos acompanhar o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 100 milhões de reais. Até já. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Segundo a Organização das Nações Unidas, no mundo, mais de 2 milhões de pessoas são traficadas todo ano. Muitas delas para o trabalho escravo, exploração sexual e até para a remoção de órgãos. Parda, de cabelos cacheados escuros, Isabela, ainda com o nome adotivo de Charlotte, se sentia estranha por não parecer com os pais e ter perfil diferente dos colegas da escola na França. Ela conta que foi vendida ainda bebê por meio de uma adoção ilegal que a levou do Brasil para uma família francesa completamente desestruturada. Meu pai adotivo, ele bebia, era um casal onde havia muita briga, muita tensão, sabe assim. Então, assim, era um lugar assim que eu, como criança, eu não entendia muito bem como eu teria chegado nesse lugar, sabe? Quando você sente que tem algo errado. Aos 15 anos, ela descobriu documentos sobre a origem brasileira. Com a ajuda de uma psicóloga, foi para um abrigo na França. Adulta, mudou para o Brasil, onde conheceu a irmã Lucélia e descobriu que nasceu na maternidade São Paulo e que na capital paulista havia sido roubada por uma mulher chamada Guiomar. Que eu vi uma CPI, foi até assim, também foi investigado pela Deliste. Eles conseguiram, sabe assim, todas essas pessoas assim, essa Guiomar Morcelli, a Mai Falsa, ou seja, todas essas pessoas dessa rede até foram notificadas, foram até intimadas pela CPI, elas tiveram que depor, mas ao final, assim, eles disseram que prescreveu, como fazia muito tempo. No mundo, o tráfico humano, que gera sofrimento para 2 milhões e 500 mil pessoas por ano, é fonte de lucro para outros. Movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares anualmente, segundo a ONU. Hoje, no Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, o Ministério da Justiça lançou o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, onde divulgou novos dados. De 2021 a 2023, o principal destino do tráfico de pessoas foi o trabalho análogo à escravidão. A Polícia Federal registrou 50 casos, 25 de exploração sexual, 8 de adoção ilegal e 3 para a remoção dos órgãos. No trabalho escravo, a maioria das vítimas tem entre 18 a 29 anos e é da raça negra. Segundo a procuradora Cristiane Vieira, a denúncia continua sendo um dos importantes meios de enfrentamento ao tráfico humano. Todo mundo teme muito, mas pelo Disque 100 e nos outros órgãos públicos também, se for fazer a denúncia na polícia, no Ministério Público, há formas de proteger o sigilo, a identidade de quem vai denunciar. Então, pode denunciar sem medo. Outra maneira de escapar desse crime complexo com redes bem organizadas é a prevenção. Primeiro, desconfiar das promessas muito mirabolantes, promessas de emprego, promessas de trabalho em outro país, em outra cidade, que sejam muito acima da média, né, de rentabilidade de salário. Segundo, pedir documentos, sair do país ou da cidade com um contrato assinado, sabendo para onde vai, deixa o contato com a família. Voltamos em 30 segundos. O comércio está otimista com as vendas para o Dia dos Pais. Com 2 semanas para a data, já tem gente contrariando a máxima de deixar tudo para a última hora. Emília já começou a busca pelo presente do Dia dos Pais, mas não quer extrapolar o orçamento. A gente já tem que vir com o pensamento definido, né? Senão a gente gasta muito, né? Mas tem gente na dúvida do que comprar. Estou pensando em alguma coisa que ele goste, de repente alguma roupa de alguma marca que ele goste. É um momento especial, tem que presentear, né? Ele sempre pede uma camisa, uma bermuda, um chinelo.
vai acabar sendo a mesma coisa de todos os anos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, este ano, a estimativa é de que o Dia dos Pais movimente mais de 7 bilhões de reais, um aumento de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Um bom motivo para o otimismo do varejo em relação ao Dia dos Pais desse ano é a desaceleração dos preços. A cesta de produtos relacionados a essa data mostra uma tendência de crescimento de menos de 3%. Além do mercado de trabalho estar passando por um momento positivo, os preços têm ajudado e isso deve fazer com que as vendas do varejo cresçam quase 5% esse ano. Na semana do Dia dos Pais, este shopping da Zona Sul do Rio espera aumentar as vendas em 5%. E antes que esses corredores fiquem lotados, a Natália resolveu se antecipar. Já vou garantir, né? Antes que fique mais concorrido, os shoppings fiquem mais cheios. O presente do pai do Matheus já está garantido. O problema é se ele vir essa reportagem. Aí, adeus surpresa. Já deixei comprado esse presente pro meu pai, porque na correria do dia a dia, né? Já tá lá em casa guardado já. Mas é segredo, ainda não pode saber. É segredo, é surpresa. Vai ser surpresa. Domingo ele vai receber esse presente especial dele. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã, 7 da noite. Até amanhã. Boa noite para você.